a ser a empresa de táxi aéreo do PT. O governo federal precisa de mais 54 bilhões para distribuir às prefeituras até o final do ano. A CPI do MST vai indiciar o general do Lula. E enquanto tudo isso acontece, ministros do STF continuam fazendo política em Brasília. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor abençoe a edição número 109. De volta, esperamos a normalidade, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Antes mesmo do governo Bolsonaro chegar ao fim, a FAB já voltava a trabalhar nos moldes da antiga companhia de táxi aéreo do PT, por conta da transição. Mas desde 1º de janeiro, a farra das viagens às custas do erário voltaram com tudo. Claro, quem paga somos nós. Até agora, os ministros de Estado, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo já voaram 1.480 vezes nas asas da outrora gloriosa FAB. O meu avô deve estar se revirando no túmulo. Na sala VIP da Aeronáutica, a medalha de ouro é de Arthur Lira, 99 viagens. Prata para Rodrigo Pacheco, 75 voos. E bronze para Flávio Dino, 74 viagens. Voar nas asas da FAB é o estilo de vida que essas autoridades adoram, pois evitam circular no saguão dos aeroportos e não esbarram nos eleitores arrependidos. Eu tenho mais notícias para contar e opinião para dar, por isso eu te encontro a partir de agora lá no Monitor Político. O link do site está no primeiro comentário fixado. Clica lá e assina, me dá uma força aí. Eu estou precisando e te esperando. Afinal de contas, a gente troca figurinhas aqui que só nos ajudam a aprender mais sobre política, não é não? Então, os prefeitos do Nordeste, especialmente os fundadores do bloco Arrependidos do Fazueli, estão chateados porque o Pires que eles têm nas mãos está vazio. É que na época de Bolsonaro, cujo lema era mais Brasil e menos Brasília, não faltou dinheiro na conta dos municípios. As transferências do Fundo de Participação dos Municípios em 2022 foram de 153 bilhões e 600 milhões de reais, recorde histórico de recursos. Mas esse ano o governo do PT transferiu menos de 100 bilhões de reais. E muitos serviços nas cidades já estão com problemas por causa da falta de verbas. Então, para chegar aos valores pagos no último ano de Bolsonaro, o ex-presidiário presidente vai ter que arrumar 54 bilhões de reais até o final do ano, nos próximos 5 meses. 4, né? Em dezembro ninguém trabalha. Cobertor curto. Adeus 13º do funcionalismo municipal. Como eu cansei de explicar aqui, o Brasil é uma república de 3 poderes, 2 políticos e 1 jurídico. Mas o poder jurídico, através de seus integrantes, gosta mesmo de politicagem. Só para refrescar a memória, Alexandre Moraes impediu a nomeação do delegado Ramagem para a chefia da Polícia Federal no governo Bolsonaro, lembra? Luiz Roberto Barroso pressionou deputados para que a emenda do voto impresso, com contagem pública, não fosse aprovada. Isso sem falar na liberação das drogas, na liberação do aborto e nesse julgamento ilegal do vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro, ok? Tudo isso é política e eles estão cada vez mais despudorados. Segundo a jornalista Malu Gaspar, há alguns dias, Gilmar Mendes, como faz costumeiramente, se reuniu com um grupo de petistas, lá em Brasília. Os deputados Rui Falcão, Carlos Zaratini, Alencar Santana, Vicente Cândido e o senador Humberto Costa, além do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, um grupo de advogados esquerdistas. O prato principal do encontro, um jantar, foi a escolha do próximo Procurador-Geral da República, no lugar de Augusto Aras. Pois bem, Gilmar pediu que Lula indique Paulo Gonet, que é vice-procurador-geral eleitoral e ex-sócio do ministro na faculdade IDP, aquele Instituto de Direito Público, patrocinado por empresas privadas. Pois é. Os petistas tentaram dobrar Gilmar, porque apoiam o subprocurador Antônio Carlos Bigonha. O jantar micou, Gilmar teria cuspido maribondos contra Bigonha. Disse que ele é, abre aspas, um Janot piorado. Se for escolhido, seria um erro grave para o PT, fecha aspas.
Segundo a coluna, Gilmar defende que Gonê seria mais capaz de resistir à pressão do Ministério Público Federal do que Bigonha, caso surja algum fato negativo para Lula e o seu governo. Ou seja, um ministro da Suprema Corte está fazendo política preocupado em resguardar os possíveis crimes do governo do ex-presidiário presidente. Isso é imoral, para não dizer outra coisa. Vamos então combinar que foi apenas mais uma conversa republicana em Brasília. E no fim de semana, pessoal, veio a público na internet um vídeo gravado em maio desse ano, onde alunos de medicina se masturbam diante de atletas que participavam de uma competição de vôlei feminino. Os autores da masturbação coletiva são alunos da Universidade Santo Amaro, em São Paulo. É claro que esse tipo de comportamento é vergonhoso para um homem e também é deplorável para o grupo, é deplorável para a sociedade. Mas mais deplorável ainda é a hipocrisia da esquerda. A UNE, o Ministério das Mulheres, as deputadas, né? Aquelas deputadas que não raspam o sovaco, as feministas, né? Todas repudiaram a ação. E aquele youtuber, o Chilique Neto, fez um Twitter chamando o dono da Polícia Federal para o caso. Ele diz: "Olá, ministro, sei que pode parecer pouco, mas não é. Que recado o país está dando ao deixar que esses alunos de medicina façam isso impunemente? Isso é crime. Teremos o silêncio das autoridades por se tratarem de futuros médicos ou algo será feito? Confio em você." Ai, meu Deus, confio em você, bandino. Quanta hipocrisia, quanta hipocrisia. Não há outra palavra para descrever essa indignação seletiva. Hipocrisia. A esquerda vem normalizando a putaria há décadas. Agora acha absurdo a masturbação coletiva? Claro, todos nós achamos. Mas quem é que expôs um homem nu num museu com censura livre para crianças, estimulando que elas tocassem o homem? E a peça Macaquinhos, onde todo mundo coloca o dedo do amiguinho? E as teses de pós-graduação que aparecem por aí, tem uma que se chama Utopia Anal. E essas letras torpes, banalizando as mulheres, tratando todas como se fossem putas nessas músicas. Eu não vi essa indignação seletiva quando uma jornalista lá de São Paulo, uma velhusca, né, xingou a filha adolescente do presidente Bolsonaro. Se agora Chilique Neto está pedindo a ação do bandino, então só podemos concluir uma coisa. No fundo, mas bem no fundo mesmo, lá no fundinho, somos todos conservadores, não é mesmo? Até a próxima, pessoal.